concluir o capítulo 8, nós vamos falar sobre um tipo específico de processos que nós já vimos por alto no ciclo de Carnot. O processo que é reversível e adiabático. Vamos pegar o balanço de entropia em termos específicos e simplificar para esse processo. Se é um processo reversível, não tem entropia gerada, e se é adiabático, não tem transferência de calor. Então, não tem transferência de entropia. Com isso, nós concluímos que para esse processo, o processo adiabático reversível, a entropia não varia. Então, é um processo isentrópico. O sistema muda de estado, mas a entropia é a mesma. Por exemplo, aqui no diagrama TS, se eu tiver uma turbina ideal, que é reversível e adiabática, a expansão do fluido de trabalho na turbina vai acontecer com redução da temperatura e da pressão, que é o padrão para uma turbina, mas a entropia não vai variar. Vocês devem ter observado na tabela de propriedades de gás ideal, a mesma que tem o S0, outras duas propriedades que nós não discutimos ainda, que é o PR e o Vzinho R. Não é pressão reduzida e volume específico reduzido, não. Aqui, o índice R, ele é minúsculo. O PR aqui é a pressão relativa e o Vzinho R é o volume específico relativo. E como vocês podem ver, eles são adimensionais. Mas de onde sai e para que serve essa pressão relativa e o volume específico relativo? Nós vamos usar essa expressão da diferença de entropia para o gás ideal a partir do S0 para cada temperatura, aqui já aplicada para o caso de um processo isentrópico com a variação da entropia igual a zero. Se nós isolarmos a razão das pressões, nós vamos chegar a essa expressão, com o exponencial da diferença dos S0 dividido por R. Lembrando que o R tem a mesma unidade de entropia específica, né? É kJ por quilograma Kelvin. Então, essa razão ela é adimensional, como deve ser, para a gente tirar o exponencial, né? Pela propriedade do exponencial de uma diferença, nós podemos separar essa última expressão em duas partes. E cada parte, cada exponencial de S0 por R, é o que nós chamamos de pressão relativa a uma certa temperatura. Não tem unidade de pressão, é adimensional e é usada só para processos isentrópicos e nessa forma de razão. Então, um processo isentrópico entre dois processos, eu uso a razão, entre dois estados, eu uso a razão das pressões relativas entre esses dois estados. As pressões relativas, elas são tabeladas para cada temperatura, e nós sabemos que a razão entre as pressões relativas é igual à razão das pressões naqueles estados que nós estamos avaliando, né? Os estados que um processo percorre. Então, um processo sai do estado 1 até o estado 2. Então, a razão entre a pressão no estado 2 pela pressão no estado 1 é igual à razão das pressões relativas, que vão depender da temperatura no estado 1 e da temperatura no estado 2. Com essa relação, nós conseguimos, por exemplo, sabendo o estado, né, as pressões e temperatura iniciais e só a temperatura final, descobrir a pressão ao final de um processo isentrópico. Tudo isso, é claro, para um gás ideal. Então, PR e Vzinho R, gás ideal, processo isentrópico. Ainda falando sobre processos isentrópicos, quando nós falamos sobre trabalho, nós discutimos sobre o processo politrópico, onde P vezes V elevado a N é constante. E vimos que existe um processo particular, onde N é igual a K, e K é a razão entre os calores específicos. Esse processo, com N igual a K, é um processo politrópico isentrópico. Se nós combinarmos a expressão do processo politrópico isentrópico com a expressão de estado, da equação de estado do gás ideal, nós chegamos a outras duas expressões que relacionam, além da pressão e do volume, a temperatura e o volume e a temperatura e a pressão. Essas expressões, elas são válidas para processos isentrópicos com gás ideal, mas eu posso usar também para um processo politrópico qualquer com expoente N, desde que seja gás ideal. A relação entre PV é para qualquer substância, porque é a definição de processo politrópico. Não precisa obrigatoriamente ser gás ideal. Mas as outras duas, elas são derivadas da equação do estado do gás ideal combinada com o processo politrópico. Por isso, elas só valem
quando eu tenho gás ideal. Nessa figura, nós podemos comparar a cara do processo isentrópico nos diagramas PV e TS, em comparação com os outros processos politrópicos, então com outros expoentes, né, quando N tem outros valores que não o K. O K, por ser a razão do calor específico a pressão constante pelo calor específico a volume constante, ele é sempre maior que 1. Por isso, a curva vai estar entre 1 e infinito, que é o processo a volume constante, e 1 é o processo isotérmico. Com essa discussão sobre processos isentrópicos, nós concluímos o capítulo 8, onde nós falamos bastante sobre entropia e estabelecemos uma relação matemática para a segunda lei, baseada nessa nova propriedade, que é justamente a entropia. Bons estudos e até a próxima aula.